Olá, meio-dia e 2, começa agora o Câmara Notícia, edição desta terça-feira, 1º de outubro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão, a sua opinião para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 97829 3776. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e entre em contato com a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Primavera traz boas perspectivas de vendas no mercado de flores. Eleições 2024. Conheça a função do juiz eleitoral e o perfil de eleitores de Campinas. Na Câmara, a Prefeitura apresenta despesas e receitas do segundo quadrimestre em audiência pública. Hoje é dia de Adote um Bichinho, que traz uma novidade: coelhinhos disponíveis para a adoção. Na ponta do lápis, prepare seu bolso para a compra dos presentes do Dia das Crianças. E mais, no Dia do Idoso, conheça um dos serviços disponíveis à população idosa de Campinas. E hoje é o Dia do Idoso. A data busca, além de homenagear, conscientizar a população sobre as necessidades das pessoas com mais 60. Em Campinas, há 209.308 idosos, o que representa 18,4% da população, percentual acima da média brasileira, que é de 10,9%. A expectativa de vida no município também é maior que a média nacional. O campineiro vive, em média, até 76,9 anos de idade, enquanto a média nacional é de 75,5 anos. E a Rúbia está em um dos serviços públicos destinados a essa população. Ela está lá no Centro-Dia da Pessoa Idosa, onde o idoso passa o dia e tem uma atenção especial. Boa tarde, Rúbia, até combinamos aí na roupa. Conta pra mim como que é o atendimento aí nesse Centro-Dia, que é chamado, inclusive, por alguns de creche do idoso. Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, estamos aqui no Centro-Dia do Idoso da cidade de Campinas, onde eles oferecem um trabalho todo diferenciado à pessoa idosa. Ao meu lado está a Cleves. A Cleber, ela é secretária em exercício da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município. Vai falar com a gente sobre esse equipamento e também sobre esse atendimento. Cleber, seja bem-vinda. Centro-Dia da Pessoa Idosa comemorou aqui esse ano um ano, né, de existência, e eu gostaria que você falasse sobre esse serviço que é prestado à pessoa idosa. Boa tarde, Mirna, boa tarde a todos que nos assistem. Este é um importante equipamento público que atende a população idosa no município de Campinas. Agora em setembro fez um ano, e é um equipamento onde recebe os idosos, muitas das vezes vítimas de negligência, né? E faz aqui o cuidado necessário em vários aspectos, tanto do ponto de vista social como de saúde. São muitas as atividades que são realizadas pela equipe técnica que compõe o Centro-Dia da Pessoa Idosa. É importante a gente ressaltar que a pessoa idosa, para chegar aqui, ela precisa trilhar um caminho, né? Sim, nós temos na Secretaria os CREAS, que são Centros de Referências de Assistência Social. Esses locais, eles são procurados pela população para que seja identificada pela equipe técnica a necessidade desse atendimento e encaminhamento para o Centro-Dia. E uma vez chegando aqui, é desenvolvido um plano de atendimento com esses idosos diariamente. Maravilha. E olha só, antes, nós, claro, chegamos mais cedo, né? E conversamos com algumas pessoas que estavam por aqui acompanhando, né, toda a programação desse dia tão especial. Vamos ouvir o que eles disseram e o que o representa, então, o que representa o Centro-Dia na vida dessas pessoas. Para mim, se torna tudo. Por quê? Porque é um lugar que eu me sinto bem. Eles me tratam muito bem, primeiramente, a minha saúde, né? Que estava toda desregulada, e hoje eu tinha pressão alta, eu era muito nervosa, eu era muito fechada.
não tomava os remédios, ia guardando lá em cima da mesa, né? Porque eu não sei ler. Então eu ficava com medo de tomar um remédio que ia me fazer mal. Então eu falava, eu não vou tomar não. E no mesmo instante eu pensava, para que tomar remédio se eu não sou curada? Então quando eu descobri que me encaminharam para cá, né? Através do SETA, me se inscreveram aqui. E eles foram na minha casa, fizeram a visita e ficou de eu vir, né, para conhecer. E eu vim, né, foram me buscar e gostei muito, Deus, da primeira vez. Fui bem tratada, fui bem acolhida. E os remédios, está tomando agora? Tô tomando os remédios tudo direitinho, tem elas que me ajudam. Eu levo cada, assim, 7 dias, né, que eu venho. Não veio mais porque as condições, né, é um carro só. E a qualidade de vida melhorou? Melhorou tudo. E a alegria aqui que eu tenho. Um lugar de sorrir, um lugar que eu brinco, um lugar que eu sou abraçada, acolhida, sobre a alimentação também. É o dia que eu me alimento melhor. Faz a diferença para a senhora, então? Faz a diferença que faz que sobre os cuidados, né? Eu não queria ser idosa, mas fazer o quê? Que eu não vou ficar mais mesmo. É a última vez, né? A diferença é bom. Agora me conta, hoje é dia da pessoa idosa e você está aqui nesse espaço. O que você tem a dizer? Aqui eu tô em casa, né? Tô melhor do que em casa. Você está melhor do que em casa, por quê? Porque em casa não tem quem cuide de mim, que a menina sai para trabalhar, outra sai para trabalhar, eu fico só. E aqui, olha, maravilha, a casa cheia, chegando mais, né? Muito bem. Feliz dia da pessoa idosa para você. Obrigada por receber a gente aqui, viu? E muita saúde. Deus abençoe a sua mãe, né? Amém. É que ela deve ser idosa, não? É verdade. É, desse jeito. Você viu só quanta alegria, né? A gente encontrou aqui no Centro Dia da Pessoa Idosa e o pessoal preparou uma programação bem especial para esse dia, né, Clébia? Gostaria que você repassasse para a gente o que mais vai acontecer aqui na tarde de hoje. Hoje pela manhã nós já tivemos uma palestra sobre direitos, na verdade um documentário sobre direitos da pessoa idosa. Hoje à tarde nós teremos uma palestra com uma nutricionista sobre alimentação saudável para a pessoa idosa, porque existe um cuidado diferenciado que precisa haver com a alimentação da pessoa idosa e também uma atividade em que eles interagem, vão ali criar jogos, né? Então o jogo da velha que distrai, que ali faz com que haja uma convivência, uma interação entre os idosos. Também teremos essa oficina hoje à tarde. É importante a gente lembrar que essas oficinas, né, são especificamente para os idosos que estão nesse serviço, mas nós também temos aí um planejamento, uma programação aberta aí para todos os idosos da cidade de Campinas. Gostaria que você falasse para a gente dessa outra programação. Sim, a Secretaria, junto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e também com as universidades, tem promovido várias atividades. Então, amanhã, por exemplo, haverá um seminário na Unicamp, onde será aberta à população. Também está planejado para o mês caminhada, encontros de corais, a música é muito importante nesse universo da pessoa idosa. Então, ficar ligado no site da programação, para que as pessoas possam participar e chamar muita atenção para o cuidado que nós precisamos ter com as pessoas idosas. Seja você filho, filha, né? Seja você um cuidador, nós precisamos valorizar e também respeitar as limitações, falar sobre os direitos e dar toda a atenção necessária para essa população. Muito bem, repassa pra gente então, o pessoal encontra a programação no site, né? O site do Conselho e também a Unicamp, que é uma grande parceira nessas atividades. Certo, então, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, Clébia, e é aquele negócio, né? Um dia todos seremos, então faça para você, faça para os outros, aliás, o que você deseja que farão para você também, né? Isso mesmo, muito obrigada.
É isso aí, Mirna, e a gente fica por aqui. Eu vou te contar, teve um almoço maravilhoso, excelente. O pessoal tem aí uma atividade bem legal agora à tarde. E olha, Cris, você consegue focar lá atrás? Consegue jogar lá atrás, lá para eles? Ó, vamos ao vivo assim, sabe por quê? Olha só como é que eles estão aqui, tá? Eu vou sair um pouquinho da tela, isso. Dá só uma olhadinha, tá todo mundo fazendo o quê? Assistindo a TV Câmara Campinas. É isso aí, dá um tchauzinho aí, pessoal. Dá um tchauzinho para aparecer lá. Ó lá, vamos lá, dá um tchauzinho. Oh, aí, ó. Cadê o tchauzinho? Aê, muito bem. É isso aí, Mirna. Com esse tchauzinho dessa turma e desejando um feliz Dia dos Idosos a todos os idosos, nós voltamos com você aí do estúdio. Tá certo, então, ó, meu tchauzinho aqui também para vocês todos aí. Não sei se eles ainda estão vendo, estão no retorno, gente. Olha, é muito bom a gente saber que temos aí um lugar para essa vivência, principalmente porque muitas famílias têm essa questão mesmo, né? Os adultos precisam trabalhar e esses idosos precisam de um cuidado especial durante o dia. Medicação, alimentação e tudo mais. A gente lembra que além do Centro-Dia, Campinas também tem o Centro de Vivência do Idoso, que oferece aí, inclusive atividade física para aqueles idosos que têm maior mobilidade e também vários centros de saúde. Tem grupos de idosos em que, caso você tenha um idoso em casa que tem essa questão de mobilidade, que possa aí se movimentar mais, possa participar de uma dessas atividades. É só você procurar o que esteja aí, o que está mais perto da sua casa. A gente vai falar um pouquinho sobre a primavera, gente. A primavera chegou e a gente sempre pensa em flores nesse período, né? A gente quer ver flores por toda a parte, inclusive dentro de casa, nos jardins. E por isso, tradicionalmente, nessa época, o mercado de flores chega a expandir até 30%. E olha, o de jardinagem, inclusive, chega a expandir cerca de 25%. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Anote aí as dicas, hein? A chegada da primavera, que começou no último 22 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro, é o período em que a oferta de plantas e flores aumenta em até 30% no mercado de flores. Durante a estação, a expectativa é que o movimento de pessoas ligadas direta ou indiretamente ao setor aumente em 25%. A partir da hora que começa a chover, é a hora que o pessoal começa o plantio, né? Então tem bastante a procura. Esse ano já aumentou a procura por flores e por flores ornamentais e tal? Sim, está com um mês mais ou menos que aumentou a nossa procura. Tem uma expectativa boa para esse ano? Como é que é? Tomara, com as chuvas, né? A gente espera muita chuva para poder ter a procura pelos clientes, né? Sem chuva o cliente fica meio restrito, né? E acaba deixando para quando a chuva chegar. Primavera é ideal para reformar o jardim, o que aumenta a procura pelas chamadas forrações. A caixaria em geral é bem procurada. Isso, bem procurada, principalmente para a área externa. Eu amo flor, adoro essa estação do ano, acho incrível. Você vem sempre para cá buscar novas espécies, assim? Quando é que te inspira mais? Todas as vezes que eu tenho que fazer uma reforma, que eu quero reformar meu jardim, renovar as plantas, eu venho para o Ceasa, porque é perto e tem muitas variedades aqui, né? Eu adoro estar perto e poder descobrir novas plantas diferentes, assim. Inaugurado em 95, o mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Ceasa Campinas tem 504 boxes e 240 permissionários que comercializam produtos de 70 municípios e outros países como Colômbia e Equador. Eu gosto de sempre estar inovando e tem planta que não é perene, né? E as plantas que a gente tem que trocar eventualmente. Então eu aproveito a oportunidade para vir ver o que combina, o que eu sinto, né, a frequência, o que a planta está me passando, então eu gosto de estar perto. E além da beleza explícita, também o amor pelas plantas vem pelo papel que elas exercem no ecossistema. Elas chamam pássaros, então é lindo. Os temperos se tornaram queridinhos e além do sabor e da saúde, também dão um aroma todo especial aos ambientes. Após a pandemia que nós tivemos aqui no Brasil, o crescimento de temperos foi absurdo, tá? Digamos que cresceu uns 300 a 400%. Muitas pessoas vêm e compram, pessoas que vêm mensalmente, quero repor meu manjericão, quero repor minha cebolinha, já, e vão repondo em casa, né?
não tem agrotóxicos também, né? É, o ano inteiro. Bastante procura, os temperos são muito bem procurados. Dá para cultivar em casa, né? Tranquilo? Dá para cultivar em casa, sim. E você já tem clientes que vêm aqui o ano inteiro já na sua banca para buscar os temperos? Sem dúvida, já são clientes cativos da gente aqui, né? Tem muitas empresas grandes também, tem empresas que fazem formatura, eventos, que usam muito nas ilhas de alimentação, colocar vasos de temperos. Sempre venho, porque aqui tem quase tudo que eu preciso, que a gente usa muito tempero fresco, né? Tanto para colocar nos pratos quanto para decoração. Então eu venho aqui buscar vasinhos que eles têm umas coisas bem bonitas, bem frescas, então para mim é bem importante para poder a gente fazer uma entrega excelente dos alimentos que a gente entrega nos casamentos. O ano inteiro a gente precisa dele bem bonito e bem fresco. E você já sabe cultivar e tudo? Não, ainda não. Então, aproveita essa dica, Eliane. E quais os temperos que funcionam melhor agora na primavera, assim, se a pessoa quiser cultivar, Félix? Todos eles, tá? Todos eles, só tem que ter a delicadeza da pessoa colocar no sol, molhar diretamente na terra, não molhar a planta, assim, as folhas, tudo, porque chega a estragar. Mas todos eles dão a continuidade perfeita todo ano. Gente, com essas dicas aí dá para ter ervas, né, e hortaliças o ano todo em casa. Agora a gente vai falar sobre eleições. A gente lembra que no próximo domingo, né, as pessoas vão às ruas escolher os prefeitos, escolher os candidatos aí, escolher os vereadores. E claro, a TV Câmara Campinas prepara aí uma cobertura especial desse dia das eleições aqui em nossa cidade. E juízes eleitorais são responsáveis pelo pleito nos municípios e acumulam a função já exercida no Poder Judiciário. Eu conversei com o juiz eleitoral Luiz Antônio Alves Torrano, que explicou como é esse trabalho, acumulando aí as atividades de cada magistrado. O juizado eleitoral é considerado a instância da justiça eleitoral mais próxima de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos. Os juízes são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral da respectiva unidade da federação para presidir as zonas eleitorais. Embora a justiça eleitoral faça parte da justiça federal, o juiz eleitoral é exercido pelos juízes estaduais, juízes de direito estaduais. Então eu sou um juiz de direito concursado, juiz de direito estadual, titular da primeira vara de família e sucessões e diretor do fórum. Tem um rodízio, tanto na Justiça Eleitoral de primeiro grau, quanto no TRE, quanto no TSE, tem um rodízio de 2 em 2 anos muda o magistrado. Já as juntas eleitorais que presidem, por ocasião dos pleitos, são consideradas órgãos colegiados de primeira instância. Os juízes eleitorais de Campinas são os magistrados de primeira instância que, durante um biênio, acumulam a função de responsáveis por uma das 7 zonas eleitorais com as atribuições na cidade judiciária. Entre as competências atribuídas a juízes eleitorais estão cumprir e fazer cumprir as decisões e as determinações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Antigamente, a Zona Mãe, que é a mais antiga, aqui em Campinas é a 33ª, ela era responsável, digamos assim, por todos os ângulos das eleições. Ela era responsável pelo registro de candidatos, ela era responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral, ela era responsável pela prestação de contas. Hoje não. Hoje, por exemplo, registro de candidaturas, temos 2 zonas responsáveis, a 33 e a 275. Prestação de contas, outras 2 zonas. Campanha eleitoral, outras 2, e assim por diante. Sem prejuízo das funções normais que eu tenho na Justiça Eleitoral. Então, além de juiz da Justiça Estadual, além de juiz eleitoral, eu continuo titular e fazendo as audiências, tenho trabalho e etc.,
da primeira vara de família de sessões e também da diretoria do Fórum de Campinas. Nas eleições de 2024, a Zona 33 coordena o planejamento e a organização dos trabalhos, e a escolha é de acordo com o interesse do magistrado pela função. Abre-se, digamos assim, a inscrição para o juiz estadual que quer ser juiz eleitoral da 33ª. De todos que se inscreverem, que ele não é obrigado, o juiz estadual não é obrigado a ser juiz eleitoral. Ele se inscreve, como eu me inscrevi. Aquele que há mais tempo não é juiz eleitoral, galga o posto de juiz eleitoral. Todos os juízes foram juízes eleitorais de uma das 7 zonas de Campinas. Até que eu fiquei sendo o mais antigo. E me inscrevi para a 33ª e galguei, alcei esse cargo. E atenção, todas as unidades do Ministério Público do Trabalho no interior de São Paulo vão permanecer abertas nesse final de semana para o recebimento de denúncias de assédio eleitoral no trabalho. O objetivo é garantir o direito dos eleitores ao voto livre. No sábado, o plantão será realizado das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde e no domingo das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Em Campinas, a gente tem uma das 9 unidades do Ministério Público da 15ª região, em que terão procuradores e servidores disponíveis para atender o público. A sede aqui fica na rua Pedro Anderson, número 91, no Taquaral. E o telefone é o 19-3198-5200. E ainda falando sobre serviço, gente, hoje é o último dia para que a juíza ou o juiz eleitoral designe horário e local para verificação da integridade e autenticidade dos sistemas transportador e os chamados G-Connect instalados nos microcomputadores no primeiro turno. Além disso, a partir de hoje, até o dia 8 de outubro, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou presa ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude aí de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Apenas então nessas situações que nós teremos prisões neste período até o dia 8 de outubro, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e também a Constituição, que é aí para garantir o voto das pessoas. E o direito do uso da identidade de gênero no momento de votar é um dos avanços e desafios das pessoas trans em nosso país. Nas eleições, o nome social é exibido na tela da urna, permitindo assim que os eleitores sejam reconhecidos corretamente conforme a sua identidade de gênero. Chamar uma pessoa por um nome com o qual ela se identifica é garantir a ela o direito de existir no mundo. Significa reconhecimento, respeito e dignidade. É também através do nome que temos acesso aos direitos e deveres que fazem parte da cidadania, como o direito de votar. Desde 2018, eleitores podem solicitar o uso do nome social em processos eleitorais, promovendo respeito à identidade de gênero. Lívia é uma mulher trans que há 10 anos caminha vencendo barreiras e desafiando preconceitos. Conseguiu há pouco tempo seu primeiro documento com um nome que condiz com a sua verdadeira essência. Essa vai ser a primeira vez que eu vou voltar com meu nome social de documento. Estou aguardando o recebimento do meu título de eleitor, já com meu nome retificado, tudo certinho. Leva um certo tempo por causa das burocracias de alteração de documento. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam. Não é só ir lá e tirar a certidão de nascimento, tem todo um processo por trás e um gasto também. Mas, graças a Deus, no título é algo gratuito, que você pode fazer a alteração do nome depois que você tiver a retificação do seu documento, só que leva um tempo para chegar. Então, tá cadastrada a minha digital, já tá cadastrada com o meu nome mesmo, que já foi retificado, que é Lívia. Então, vai ser uma experiência nova, quero ver como que vai ser agora, chegando lá e colocando meu dedinho, aparecendo a minha foto. E o meu nome vai ser uma experiência, assim, única. Simone Boró é cientista política e exalta a importância de reconhecer e respeitar a identidade de gênero
gênero das pessoas trans, que enfrentam grandes desafios no acesso a serviços básicos, que são direitos fundamentais que todos devem desfrutar sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou violência, como base a plena garantia de seus direitos humanos, principalmente nos seus deveres sociais. Nessas eleições municipais de 2024, mais de 40 mil pessoas, mais ou menos, utilizam o nome social no título de eleitor, e significa também uma mudança no entendimento da nossa sociedade e também uma forma de não constrangimento, né, para esse eleitor e essa eleitora que está exercendo o direito de voto. Já reconhecida como uma mulher trans, retificada, com a documentação toda certa, nenhuma alteração, sendo aceita normalmente. Chegando, colocando meu dedinho, apresentando o documento com o nome lá, indo para a cabine, escolhendo o melhor candidato e tudo certo. Legal, né? Ter essa possibilidade de ser reconhecida com o nome social escolhido. Então, a gente aguarda aí essa eleição em que as pessoas cada vez mais podem exercer esse direito. E as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro. A média no país é de mais de 52%. Em Campinas, o número de eleitoras supera o percentual nacional. Dados das eleições municipais de 2024, divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, revelam que as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro, com mais de 81,8 milhões de eleitoras, o que equivale a 52,47% do total. Os homens, por sua vez, totalizam mais de 74,1 milhões de eleitores, representando 47,51% do eleitorado. Em Campinas não é diferente. A cidade que tem o terceiro maior número de eleitores do estado de São Paulo, com 884.726 eleitores, o público feminino também é a maioria do pleito eleitoral. De acordo com o TSE, as mulheres representam aproximadamente 53% contra 47% de homens. O perfil do eleitorado de Campinas ele é bastante próximo do perfil do eleitorado nacional. Então, aqui no município de Campinas, a maioria são mulheres, cerca de 53,5%. São brancas, pessoas brancas. Elas possuem grau de instrução de ensino médio completo e são solteiros. Metade, né, desse eleitorado é composto pelas mulheres, e quando a gente olha a faixa etária, é mulheres de 40 a 44 anos, a maioria. E esse eleitorado feminino, ele é significativo, na maioria das vezes, para propor mudanças daquilo que está posto na política e por pedir maiores renovações e transformações dessa sociedade. A cientista política Simone Boró comentou que, pelo fato das mulheres serem o maior número do eleitorado campineiro, elas ganham mais legitimidade para cobrar as políticas públicas. Quando a gente olha para as mulheres, então, eu vejo que elas possuem, sim, essa legitimidade pelo fato de que quem está formulando essas leis são os homens, cujos interesses nem sempre podem atender aos interesses dessas mulheres. Então, eu acredito que essas mulheres é extremamente crucial nas eleições para estar demandando por novos projetos que atendam aos seus interesses, que possam, de fato, transformar a sociedade, mas também que possam modificar esse cenário na política. Essa gestora pública de 42 anos concorda com a cientista política na questão que as mulheres devam participar mais do processo político de modo geral, já que faz menos de 100 anos que a primeira mulher votou no Brasil. Em 1928, a professora Celina Guimarães Viana conseguiu o direito de ir às urnas na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Por sermos maioria, a gente ganha sim, mas a gente precisa mostrar mais, né? Mostrar mais a nossa cara, mostrar mais os nossos interesses políticos. O que eu vejo é que, infelizmente, muitas candidatas mulheres, elas só entram na política mais para fins de registro mesmo, para pontuação, no caso dos partidos. Mas elas não entram mesmo com propostas e com viés mesmo de serem candidatas, né? Isso é muito ruim, porque isso faz com que realmente a gente tenha uma maioria dos candidatos e
do público político dos homens, né? Isso nada contra os homens, mas assim, como nós somos a maioria, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos uma paridade, né? Se não tivesse mais mulheres do que homens, mas pelo menos tivesse uma coisa quase que igual, já que nós somos a maioria. Mas seria muito interessante mesmo a gente poder cobrar mais. A gente já pode cobrar só por sermos eleitores, né? A gente já tem esse direito de cobrar, independente se é mulher ou se é homem. Mas por nós sermos mulheres, a gente deveria realmente expor mais o que a gente quer, dizer mais o que a gente não gosta, o que a gente pretende, as nossas propostas para a nossa cidade, para o nosso país, enfim. Olha, Campinas terá ônibus gratuito no primeiro turno das eleições, que será realizada no próximo domingo. A medida vale para o período das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite, ou seja, 2 horas antes do início da votação e 2 horas após o fechamento dos portões. O decreto 23.584 de 2024, contendo a normativa, foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do município. Além da gratuidade no transporte público coletivo municipal, no dia das eleições também a frota de ônibus estará com 100% de operação e será a mesma quantidade de veículos disponíveis nos dias úteis durante o período de gratuidade, ou seja, nos dias úteis. A cidade tem atualmente 1.006 ônibus distribuídos em 237 linhas, ou seja, você fique atento que geralmente no domingo tem aquele horário especial, não, vai ser o mesmo horário dos dias da semana. Instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, conforme a Lei 14.208, a reunião de partidos em federações, como foi criada com o objetivo de permitir as legendas de atuarem de forma unificada em todo o país. Esta será a primeira eleição municipal com a participação das federações partidárias. Mas afinal, o que é coligação e o que é federação? Tem alguma diferença na hora do voto? Confira. Os eleitores que irão às urnas em outubro deste ano poderão escolher entre os candidatos que fazem parte tanto de coligações quanto de federações partidárias. Mas e na prática, o que isso quer dizer? A questão das coligações, na verdade, é uma figura que sempre existiu na vida política eleitoral do país, que são a junção de vários partidos com o único objetivo de disputar aquela eleição. O vereador ou o deputado se juntam, os partidos desses deputados e vereadores se juntam para disputar aquela eleição sem o compromisso de se manter nele durante o mandato. Já a federação, que é uma figura nova, ela exige que o partido faça um acordo entre eles, e esse acordo normalmente são acordos com partidos que têm a mesma ideologia. Isso significa que ela deve vigorar por pelo menos 4 anos, ou seja, é uma aliança que deve continuar após o período eleitoral. Eles não poderão se separar depois da eleição. No exercício do mandato, eles terão que trabalhar juntos, eles não vão poder se separar. Continuarão sendo os seus partidos, mas terão o comando dessa federação durante o mandato. A coligação permitia que só disputasse a eleição e depois cada um seguia o seu caminho. Então, a diferença básica entre uma e outra é que a federação exige um certo compromisso maior. Há que se registrar que esse partido vai continuar trabalhando, dividindo, inclusive, as cotas de financiamento de campanha, uma porção de coisas que passam a funcionar como se fosse um partido só. A sublegenda, as coligações já são mais, era alguma coisa menos compromissada. Os partidos nem tanto eram tão ideológicos e se juntavam para disputar uma eleição, dependendo da circunstância de cada cidade. Passou a eleição, termina o problema. Eles se dissipam, cada um por seu lado. Na federação, não. A federação tem que continuar como se fosse um partido só durante os 4 anos do mandato.
Atualmente, o Brasil conta com 3 federações partidárias que abrangem 7 partidos com validade até 2026. São elas: a Federação Brasil da Esperança, que conta com o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Verde. A Federação PSB Cidadania conta com o Partido da Social Democracia Brasileira e o Cidadania. E a Federação PSOL Rede oficializa a união do Partido Socialismo e Liberdade com a Rede Sustentabilidade. Mais informações sobre as eleições no site tre-sp.jus.br. Vamos agora falar das notícias do Legislativo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Os gastos públicos estabelecidos na previsão orçamentária e aplicados pela administração pública do município durante o segundo quadrimestre deste ano foram apresentados na última audiência pública, que foi comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento. A 30ª audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dos Vereadores demonstrou e avaliou as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024 do município de Campinas, conforme determinação legal. Isso é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que todo executivo tem que ir ao legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, a cada 4 meses, para prestar contas à população do andamento das finanças, principalmente das metas fiscais, dos resultados das metas fiscais. A receita consolidada para o período em questão apresentou superávit. A gente vai, então, dando início à nossa audiência pública, onde a gente vai avaliar as metas fiscais realizadas até o segundo quadrimestre de 2024, ou seja, um período de janeiro a agosto de 2024. Como de costume, a gente sempre começa a nossa apresentação pelas receitas. A receita consolidada do município no acumulado até agosto de 2024 foi de 6.581.900.000, tem uma variação aí em termos reais de 14,5% em comparação com o mesmo período de 2023, quando a Prefeitura realizou 5.513.100.000. Os impostos e taxas tiveram aumento na arrecadação e o gasto com os diferentes tipos de despesas também foram apresentados. Impostos e taxas foi bastante positiva a arrecadação, com uma variação real de 7,3%, tendo arrecadado 3.018.600.000 contra 2.697.800.000 em 2023, no mesmo período. Destaque para a IPTU, com uma arrecadação de 1.037.700.000. As despesas totais, destacamos aqui despesa orçada, empenhada, liquidada e a paga. Nas despesas correntes, foram orçados 8.316.700.000, desse total 7.201.700.000 foram empenhados, 5.455.500 foram liquidados e 5.322.600.000 foram pagos. Para o secretário de Finanças, os números apresentados são positivos. Como pôde ser observado, a Prefeitura cumpriu todas as metas fiscais e estamos com todos os indicadores dentro dos limites que a lei determina. Os principais são gasto com educação, gasto com saúde, gasto com pessoal e o endividamento da Prefeitura, todos eles, os gastos com pessoal e com saúde acima dos mínimos determinados, o gasto com pessoal e a despesa com a dívida abaixo do limite determinado. A Câmara de Campinas promoveu na manhã de ontem mais uma edição do Câmara Integrada. Para reforçar a convivência entre servidores, a iniciativa, realizada uma vez por mês, comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo, incluindo os funcionários terceirizados. Veja na reportagem como foi o evento no refeitório da Casa de Leis. A comemoração dos aniversariantes do mês de setembro começou animada, ao som de pop e muita música popular brasileira. E não foi por acaso se o amor bateu na nossa porta.
Organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, mais uma edição do programa Câmara Integrada foi realizada pela Câmara Municipal, no refeitório do Poder Legislativo. O objetivo do projeto é reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais positivo. Os servidores já colocaram na agenda mensalmente para participarem desse evento. É um momento de integração. Já vão se completar quase 2 anos que esse projeto acontece e cada vez mais a aderência é forte e a integração se faz presente aqui na casa. Os servidores que eles trabalham mais animados, mais engajados e facilita o relacionamento entre as pessoas, entre os setores, que esse é o momento de descontração. Os aniversariantes puderam comemorar com um café da manhã e teve até o momento dos parabéns. A apresentação musical ficou por conta de Luiz Henrique no violão e Débora Martins na voz. Além de compartilhar o talento na música, os irmãos também são funcionários terceirizados da TV Câmara Campinas. O Bruno começou a atuar no Legislativo em janeiro de 2007 e atualmente comanda a equipe de comunicação institucional da Casa de Leis. Que é uma forma de tirar o pessoal um pouco da sua rotina. E eles se sentem mais motivados, você vê que o pessoal está bem animado, tem musiquinha aqui, e a gente gosta bastante. Afinal, a gente fica, às vezes, mais tempo na Câmara do que na nossa casa. E eu fiz agora em 22 de setembro, então estou há uma semana do meu aniversário. É gostoso, né? A gente poder, com esse pessoal que a gente vive trabalhando, a gente conseguir confraternizar um pouquinho, mesmo dentro do nosso trabalho. A comemoração para o Hugo foi dupla. Além do próprio aniversário, ele completa, dentro de um mês, 10 anos de Câmara Municipal. Para mim, trabalhar aqui é um prazer, é muito legal. Você tem a oportunidade de entender o Poder Legislativo na sua essência. Você poder tirar um dia do mês, sabe, uma meia horinha para vir aqui participar, de se confraternizar e conhecer as pessoas, eu acho que é um programa, uma ótima ideia, faz muito bem para todos aqui. E ontem foi dia de reunião ordinária e em turno único, os vereadores de Campinas aprovaram na noite desta segunda-feira 7 projetos de decreto legislativo. Deste, 5 são proposições de honrarias destinadas a reconhecer pessoas e instituições que se destacam nas mais diversas áreas. Atualmente, a Casa pode conceder 34 tipos diferentes de honraria, divididas entre medalhas e diplomas, além dos títulos de cidadão campineiro ou cidadão emérito. As outras 2 propostas aprovadas dão nome a praças na cidade. Uma delas localizada no Jardim Eulina e a outra no loteamento Terras de Friburgo. O detalhe de cada uma das pautas está no campinas.sp.leg.br. No duelo de técnicos entre pai e filho, Eduardo leva a melhor sobre Nelsinho Batista e Ponte Preta perde por 2-1 fora de casa para o líder Novo Horizontino e fica mais perto da zona de rebaixamento. Pela 29ª rodada da Série B, a Ponte Preta foi até o estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para enfrentar o Novo Horizontino. E logo no início do jogo, aos 3 minutos, o Tigre do Vale abriu o placar com o Neto Pessoa de cabeça em vacilo da zaga ponte pretana. 1-0 Novo Horizontino. O time da casa continuou na pressão e conseguiu fazer o segundo gol aos 13 minutos com Heverson. O VAR, porém, flagrou impedimento de Rodolfo na origem do lance e anulou o gol. A Ponte Preta pouco ameaçava na partida e a equipe de Novo Horizonte mantinha o controle do jogo e aos 37 minutos, em escanteio, Neto Pessoa subiu no terceiro andar e mais uma vez cabeceou para o fundo das redes, após a cobrança precisa de Heverson. O camisa 9 aurinegro fez o segundo dele e o segundo do seu time na noite. Aos 45 minutos da primeira etapa,
o árbitro marcou o pênalti para o Novo Horizontino em uma trombada entre Castro e Pablo Diego. Rodolfo bateu e Pedro Rocha defendeu a cobrança do atacante, evitando o terceiro gol. No segundo tempo, a Ponte Preta voltou diferente e foi em busca da reação. Aos 12 minutos, em cobrança de falta, Dodô parou no goleiro Jordi. 1 minuto depois, o goleiro do Novo Horizontino não conseguiu evitar o gol de Dodô, mas o assistente marcou impedimento de Everton Brito na origem da jogada. Aos 29 minutos, a Macaca marcou novamente, mas desta vez o gol foi validado. Após uma bonita triangulação, Castro rolou para Iago Dias balançar o fundo das redes. Depois do gol, a equipe da Ponte não conseguiu assustar e não teve forças para buscar o empate. Fim de jogo, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 1. E com a derrota, a Ponte Preta caiu para a 15ª posição e fica estacionada nos 32 pontos, apenas 2 acima do CRB, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso da Macaca é no sábado, às 5 horas da tarde. A Ponte vai receber o Botafogo no Estádio Moisés Lucarelli em confronto direto contra a Degola. Agora a gente vai falar sobre o Guarani, porque também teve jogo do Bugre ontem, olha. Guarani empata em casa em jogo sem gols contra o Avaí e permanece na lanterna da Série B do Brasileirão. Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Avaí no Brinco de Ouro da Princesa na luta contra o rebaixamento. Em campo, o time campineiro foi levemente superior ao Avaí e poderia ter tido uma melhor sorte. João Vitor criou a primeira boa oportunidade. Ele recebeu dentro da área, mas pegou mal na bola e jogou para fora. Logo depois, Marlon Maranhão voltou a assustar o goleiro César, mas faltou pontaria para abrir o placar. Aos 35 minutos foi a vez do Avaí. Wagner Love recebeu dentro da área, mas foi travado na hora de finalizar, sem assustar o goleiro Pegorari. O segundo tempo começou intenso. O Guarani achou mais espaços em comparação à primeira etapa e Estevão teve chance de balançar as redes no primeiro minuto em chute que passou raspando o gol do time visitante. Ainda no começo da segunda etapa, aos 5 minutos, Caio Dantas roubou a bola de Pedro Castro e soltou o pé. César se esticou todo para fazer uma defesaça para impedir que o Guarani tirasse o 0 do marcador. No final da partida, o Avaí colocou o goleiro Bugrino para trabalhar em um chute de William Potker. O Guarani, no entanto, conteve a pressão adversária e conseguiu ao menos somar um ponto importante na competição. Com o empate em casa, o Guarani aparece na última posição do campeonato com 25 pontos, contra 32 do Botafogo, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Guarani volta a campo no sábado, no duelo direto com o Ituano, o vice-lanterna, com 28 pontos, a partir das 5 horas da tarde, em Itu. Hora da gente falar do nosso quadro semanal, o Adote um Bichinho, olha só. Ele está essa semana um pouco diferente e ainda mais diversificado. Além das opções de cães, 2 coelhinhos fofos da Associação Amigos dos Animais de Campinas também estão disponíveis para a adoção responsável. Todos são saudáveis, vacinados e prontos para começar uma nova história. Adote e transforme uma vida. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Os protetores independentes têm vários animais esperando por um lar. Esses 5 cãezinhos, por exemplo, são acompanhados pela protetora Tânia. Eles foram abandonados em uma casa e precisam urgente de uma adoção responsável. E tem bichinhos para todos os gostos: amarelo, preto e branco, marrom, com pelagem lisa ou crespinha. É só você escolher o seu preferido
e entrar em contato com a protetora, ajudando essa voluntária em mais uma missão. A Associação Amigos dos Animais de Campinas também tem mais bichinhos prontos para adoção. O Chocolate é um deles. É um cão de porte pequeno que tem aproximadamente 1 ano e meio. Ele é super meigo e convive muito bem com outros cães e gatos. Além disso, é um ótimo companheiro. Vai adorar ficar encostado nos seus pés, dormir na sua cama e ficar com você no sofá. Agora imagine um pitbull daqueles. Porte médio, bem forte e o mais importante, muito extrovertido. A associação tem um exatamente assim. E olha como ele fica feliz quando recebe visita ou os cuidadores. São fortes emoções. Mas se você estiver pensando em um pet um pouco diferente, como um coelhinho, por exemplo, a Associação dos Animais também tem. São 2 fofinhos, um cinza e um branquinho, bem tranquilos e mansos. Eles só precisam de um jardim ou um quintal para uma melhor adaptação. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Shot é um cão dócil e bastante ativo. Ele passou por tratamento no DPBEA, está 100% saudável e agora aguarda uma adoção responsável. Já está vermifugado, castrado e vacinado. Que tal dar uma chance para esse caramelo? A Milka é uma cachorrinha bem dócil. Ela está no DPBEA desde 2021, onde recebeu todos os cuidados necessários. Está saudável, vacinada, castrada e vermifugada. Essa doce caramelo só precisa de um lar com muito amor. A gente encerra esse quadro com o simpático Arnaldo. Ele é um cão bicolor de temperamento dócil que também está no DPBEA desde 2021. Já está vermifugado, castrado e vacinado, prontinho para ganhar uma família e começar uma nova história. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. O Dia das Crianças é uma das datas mais lucrativas para o comércio varejista. Mas e os pais e responsáveis? Como ficam na hora de escolher os presentes? No Na Ponta do Lápis de hoje, confira as dicas de como economizar na hora de comprar os mimos para as crianças. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e o Dia das Crianças está chegando e com a data muitas pessoas acabam dando o passo maior que a perna e acabam se complicando financeiramente. Então por isso, para ajudar os pais e os familiares a gastarem menos com o presente da criançada, eu estou aqui com o José Augusto Ruas, coordenador do curso de Economia da Facamp. Professor, qual que é o primeiro passo para economizar no presente do Dia das Crianças? É fazer um planejamento dos gastos? Como que é isso? É interessante? Olá, Rafael. Pois é, acho que essa é a primeira dica sempre que a gente vai fazer um gasto extraordinário, né? Alguma coisa que não está no dia a dia, alguma coisa que é diferente, como é o Dia das Crianças. É óbvio que todo ano acontece, assim como o Natal, a Páscoa e os aniversários, mas é sempre importante planejar, organizar para ver como aquilo vai encaixar no orçamento do mês, eventualmente se você vai parcelar, né? E já imaginando, né, sempre que você puder antecipar aquela compra que você vai fazer, se você quer fazer alguma coisa mais parruda, né, alguma coisa mais relevante, aquele presentão, tem que se planejar com antecedência. Então, essa é sempre a primeira dica. Fica muito atento, organiza aquilo que você quer fazer, fica atento para aquilo que seu filho ou sua filha estão interessados, o que eles podem pressionar, né, porque também tem essa barganha com os filhos, né, que sempre pode aparecer. Então, acho que essa é a primeira dica mesmo, né, Rafael? Organiza todas as informações, desde preço,
desde como você pretende pagar, está muito atento com aquilo que seu filho ou sua filha, na verdade, estão esperando eventualmente ou podem te pressionar, porque também não adianta nada. Você gasta um dinheirão e seu filho ou sua filha não gostam, vão reclamar daquele presente, você perde o dinheiro. Eu nunca esqueço do dia que eu pedi para meu pai um determinado presente, ele levou outro, e aí eu compro uma briga com meu pai. Não, então organiza isso, fica atento, faz essa sondagem e planeja bem. Porque esse presente é um gasto que não está anotado assim no dia a dia, né? É um gasto a mais que a pessoa... Por isso que o planejamento é importante, né, professor? Para quem tem um salário mais regular, né, quem tem lá a carteira assinada, que tem o mesmo salário todo mês, em geral está acostumado com um conjunto de contas, né? Vou comprar lá comida, vou gastar um pouco aqui na gasolina, no meu transporte, né, no ônibus, né? Então ele já está acostumado com um determinado orçamento. Esses eventos extraordinários, em geral, exigem que você organize muito bem essas contas. Ou você vai ter que reduzir eventualmente em algum outro lugar, ou se você for parcelar, você vai ter que imaginar como é que você vai distribuir isso ao longo do tempo, né? Nós estamos, o Dia das Crianças fica nesse último terço do ano, que também é bastante complicado, porque logo na sequência vem Natal, vem final de ano, vem férias escolares, vem os pagamentos para quem tem carro, vem os impostos, né? Então, tem um ajuste no final do ano que é importante também você não estrangular os meses subsequentes. Né? E o professor, e aí depois que os pais ou os familiares fazem esse planejamento, estabelecer um valor máximo para o presente, para as compras, é interessante também? Eu acho que pode ser importante, tá? É óbvio que isso tudo depende do orçamento familiar, né? Existem obviamente famílias que têm um orçamento mais flexível e que comportam eventualmente algum tipo de escolha, né? Que permitem, eu posso dar um presente mais caro, né? E quer dar esse presente mais caro, tudo bem. Obviamente a maior parte das famílias brasileiras trabalham com um orçamento muito enxuto e muitas famílias sequer podem pensar em dar um presente ou podem separar algum dinheiro para dar presente. Então, pensar esse valor, ter clareza de como isso está dentro do seu orçamento é fundamental. Porque mesmo que você não tenha orçamento específico para um presente, vamos dizer assim, você pode organizar alguma atividade, né? É importante, de alguma maneira, que você dialogue com os seus filhos, né? E que eles percebam também que são importantes, né? E não precisa necessariamente ser monetário, né? Não precisa ser gasto. Você pode, obviamente, presentear o seu filho com alguma atividade, um jogo de futebol, com alguma sair pinar uma pipa, né? Aquelas coisas que antigamente eram muito comuns e que hoje, em parte, infelizmente, se tornam menos também relevantes. E o professor, comparar os preços, fazer uma pesquisa de mercado. O filho, né, ou a filha já deu a dica para os pais, quero tal coisa. O pai já ia atrás, fazer uma pesquisa de mercado, comparar os preços, comparar o valor de marcas, talvez, é interessante também? Sim. Então, primeiro, acho que em relação à escolha, né? Eu estava falando um pouquinho antes, é importante ver o que eles estão querendo, porque também, se eles estão querendo uma viagem para Disney e não vai dar, você tem que, de alguma maneira, comunicar eles antes, não vai dar para viajar para Disney, né? Então, a maior parte das famílias não podem. Então, você já imagina, você já sabendo o que você pode gastar. Meu filho está querendo alguma coisa que eu não posso dar. Então, você trabalha um pouquinho com ele, dialoga. Esse diálogo com os filhos é importante, inclusive para as questões financeiras, né, vamos dizer assim, econômicas. É importante ter esse diálogo em casa. Aí a segunda coisa é essa pesquisa, né? Hoje, felizmente, né, diferente da minha infância ou da infância, de algumas infâncias há 10, 15 anos atrás, a gente tinha muito menos ferramentas de pesquisa de preços. Então hoje, mesmo que você não compre na internet, a internet ainda hoje é um espaço fundamental para você avaliar a qualidade dos produtos, né, disponibilidade de alternativas de produtos e de preços. Então tem muitos sites aqui, que qualquer um pode fazer pesquisa na internet hoje, até no Google você faz isso tranquilamente hoje, né, mas você tem outras ferramentas também. Pesquise preços. Veja como é que eles estão, né? As lojas físicas hoje muitas vezes não conseguem mais oferecer preços competitivos com a internet. Então, óbvio, eu gosto sempre, né, tem as pessoas que falam, eu gosto de comprar na loja mais perto daqui de casa, porque também dá emprego para os meus vizinhos. Isso é super válido, mas sempre saiba a comparação. Se também tiver muito mais caro, compra na internet. Mas hoje eu costumo dizer que a internet ela é muito favorável para compras, especialmente para tudo que é mais padronizado, naquilo que você já sabe mais ou menos como vai chegar.
Digamos, se você vai comprar eu vou dar um exemplo aqui, né, um produto eletroeletrônico qualquer, você já sabe mais ou menos as características dele, você sabe o que é, então você consegue ir por preço. Né? Agora, se você vai comprar, digamos aqui, um exemplo, né, uma roupa, por exemplo, às vezes você não sabe se vai servir legal ou não vai, então é sempre mais difícil aquilo que é informação, é mais complicada na internet. Né? Mas, por outro lado, as avaliações que os outros clientes dão, a capacidade de marcar e estabelecer preços é o que favorece muito as plataformas online de vendas hoje. Professor, você tocou no assunto de pagamento, né? O que é mais indicado? Pagamento à vista, parcelar? Como que, ainda mais nessa época aqui, como que é que a gente também comentou que o final do ano está chegando, tem toda aquela quantidade de conta, de boleto, qual que é a melhor opção? Isso é uma coisa meio pessoal, né? E eu acho que serve para alguns, mas talvez não sirva para outros, mas a dica que eu dou é sempre o seguinte: eu trabalho com meus parcelamentos sempre que posso, encerrando em novembro, dezembro. Né? Então, eu tenho que parcelar alguma coisa em maio. A pessoa pergunta, você vai parcelar em quantas vezes? Até 6, até 7. Entendeu? Por quê? Porque eu quero chegar em dezembro com os parcelamentos se encerrando para poder justamente ter essa folga no orçamento no início do ano. Tanto para poder fazer gastos de Natal, quanto para poder fazer eventualmente alguma viagem, se precisar no Réveillon, né, alguma festa, alguma coisa no Réveillon, quanto para poder ter alguma sobra de recursos para pagar os impostos, né, de início de ano. Então, essa margem é uma coisa que me favorece, é um planejamento que eu sempre faço. Então, eu sempre digo, se for parcelar, for um valor maior, trabalhe com parcelamento até dezembro. Se você prolongar isso a partir de dezembro, o teu planejamento tem que ser mais cuidadoso. Você já tem que antever quais são os gastos que você quer fazer em dezembro. Se você não está preocupado, não quer se preocupar com os gastos de dezembro, depois eu penso, então parcela tudo até dezembro. Aí, a hora que dezembro chega, você está com o cartão mais ou menos limpo e parte para suas compras definitivas de Natal. Aproveitar as promoções, usar cupons de desconto, isso é fundamental, né, professor? Isso é sempre bom. Né? Então, essa também é uma outra coisa que na internet dá para você colocar às vezes. Né? Tem vários sites de pesquisa que colocam lá a possibilidade de colocar promoção. Mas, sempre ficar muito atento, né? Porque sempre tem aquelas promoções, né, metade do dobro, né? Então o cara aumenta o preço, dá uma promoção e finge. Então fique atento também, né? Olhe bem, tudo que for possível economizar sempre está valendo a pena. Óbvio, dentro das possibilidades que você tem, né? Porque a minha irmã tinha um costume desse sentido. Aparecia uma promoção, ela chegava em casa, meu pai falava, comprei um negócio aqui, economizei o seu dinheiro. Ou seja, não é porque está em promoção que você precisa comprar. Mas precisa do produto? Precisa. Precisa ver se é barato, né? Tem promoção, está com 30% de desconto, mas é caro ainda. Então, isso é importante também ter em conta. E o professor, levar a criança na hora de fazer a compra do presente, é indicado ou não? Essa é uma das maiores pegadinhas. Se eu fosse dono de loja, eu falei, leve as suas crianças, nós vamos ter pipoca na véspera, vai estar todo mundo lá. Fazer aquele chamariz. Isso, vai ter o palhacinho na porta, vai te trazer para dentro. Entrou a criança na loja de brinquedos, acabou, entrega a sua carteira e já era. Então é sempre muito complicado. É óbvio, se você tem de novo, como eu mencionei, tem um orçamento flexível e quer agradar o seu filho, a sua filha... Está disposto a gastar, Está disposto a gastar, pode ser um evento. Parte do presente pode ser justamente esse convívio, esse clima, né? Eu gosto de falar de mim, mas enfim... eu sempre gostava do clima do Natal. Chegava perto do Natal, tinha uma coisa que era meio encantadora na minha infância. Então, eventualmente, você estabelecer essas relações com o seu filho e com sua filha pode ser muito bacana. Mas não é indicado do ponto de vista do orçamento. Né? Porque, obviamente, a criança ela tem muito menos armas para se defender da propaganda e da publicidade infantil. Né? Então, ela vai chegar, obviamente, e vai ter lá os brinquedos que são dos personagens mais famosos do desenho. O brinquedo chamativo que ela gosta, que ela quer, é isso. E o brinquedo, vamos usar um exemplo, o brinquedo da Disney é sempre muito mais caro proporcionalmente, porque ele vai pagar royalties, porque ele vai ter a marca, porque etc. Então, a criança é seduzida por isso. E ela não tem noção, né? Exatamente. Então, levar a criança para esse lugar é ficar vulnerável a essa sedução. Né, que o pai e a mãe, obviamente, podem calibrar e sabem, obviamente, que a criança gosta do personagem, pode até dar, mas
faz a conta antes. O filho pode fazer aquele berreiro, aquela choradeira, né? De novo, é sempre muito importante dialogar com os filhos, né? Não só impor para eles restrições, mas também não permitir que eles escolham tudo, né? Essa educação, né, que fica entre o autoritarismo e a completa subserviência aos filhos, ela é importante para educar. O filho tem que saber que existe limite, que tem coisa que não dá para ser comprada, que o papai e a mamãe têm limites daquilo que podem gastar. Professor, para a gente finalizar aqui, então não deixar para comprar de última hora, né? Não, de hipótese alguma, tá? Por várias razões. Primeiro, porque esse planejamento é tudo uma coisa que tem que ser feito na ponta do lápis. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, que o nosso dia a dia é super corrido, né? Mas é muito melhor você gastar algumas horas a mais fazendo esse planejamento do que se ver enforcado alguns meses depois com contas que não consegue pagar. Segundo, se você for fazer esse mecanismo de importação, ou se for fazer uma compra em que a entrega é mais longe, ou se for comprar eventualmente até alguma coisa usada, mas que você tem que buscar em algum lugar, esse planejamento pode ser a válvula de escape. E por fim, né, quanto mais você vai chegando perto, vai acabando os estoques, alguns produtos vão faltar, alguns vendedores podem até subir o preço, eventualmente, de alguma coisa, se estiver acabando o estoque. Você vai ficar refém do produto, vai ficar refém de tudo, né? Exatamente. Então, tudo que você puder antecipar é sempre melhor, óbvio. Também não precisa comprar em janeiro o presente lá do Dia das Crianças, né? Inclusive porque não dá mais. Mas tudo que você puder planejar, em geral, vai te proteger. É mais caro, dá trabalho, mais caro assim, para o nosso dia a dia, né? Dá um trabalho, mas vale a pena. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né? Espero que o pessoal que está em casa, os pais, os familiares que vão presentear as crianças nesse Dia das Crianças de 2024, tenham anotado tudo na ponta do lápis, todas essas dicas, viu, professor? Muito obrigado. É isso, Rafael. Espero que todos aproveitem os dias das crianças, curtam com as crianças também, brinquem, levem elas no parque. Isso é legal pra caramba também. É isso então, obrigado mais uma vez, professor. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação da TV Câmara Campinas no YouTube e também de nos seguir nas redes sociais TV Câmara Campinas no Facebook e também TV Câmara Campinas no Instagram. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. E amanhã o dia será novamente de tempo firme com sol entre nuvens. A temperatura mínima está prevista em 21 graus e a máxima de 36 graus à tarde. A partir da tarde e durante a noite, inclusive, há possibilidade de ventania por conta da aproximação de uma frente fria, ainda sem previsão de chuva. E assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Uma boa tarde, continue com a nossa programação.